A armadura de Deus. A armadura de Deus, descrita em Efésios 6, trata do que é necessário a todo cristão quando este enfrenta uma batalha espiritual. Mas antes de falarmos sobre a armadura em si, vamos ver alguns detalhes a respeito do livro de Efésios que nos ajudarão na compreensão do contexto em que Paulo escrevia. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada à igreja plantada na cidade mais importante da província romana da Ásia, Éfeso. Essa cidade estava situada na costa ocidental da Ásia Menor, a atual Turquia. E, ao que parece, Paulo escreveu esta carta enquanto estava na prisão, em Roma, mais ou menos no mesmo período em que escreveu as cartas aos Colossenses e a Filemon. Nesta carta aos Efésios, Paulo discorre sobre muitos temas. Entre eles, podemos encontrar o tema da união entre judeus e gentios que há em Cristo Jesus, a santidade cristã e o modo de viver que um lar cristão deve buscar, com instruções para o relacionamento entre marido e mulher, bem como entre pais e filhos. De modo geral, a epístola escrita e endereçada a esta igreja apresenta doutrinas em sua primeira metade e exortações na segunda, apesar de não podermos traçar com exatidão em que momento essa divisão acontece. A carta de Efésios não foi escrita para neutralizar qualquer heresia ou para enfrentar algum problema específico. É uma carta de encorajamento, instruindo e desafiando os cristãos a atuarem como o corpo de Cristo na terra. Entendendo um pouco desse contexto, podemos ter uma ideia melhor sobre o que o Paulo pensava ao discorrer sobre a famosa armadura de Deus, da qual todo cristão deve se revestir. O alerta de Paulo àquela igreja formada logo no início do cristianismo serve para nós hoje também. Todos os cristãos estão sujeitos aos ataques do inimigo, e Paulo começa instruindo esta igreja. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo queria dizer que ninguém pode fortalecer a si mesmo. Necessitamos do poder de Deus. Não uma única vez, mas constantemente. Esse fortalecimento no Senhor é que vai tornar possível que suportemos o conflito espiritual. A armadura de Deus descrita por Paulo pode significar tanto a armadura que ele mesmo usa, quanto a armadura que ele concede. Ela serve para resistirmos aos ataques do inimigo e permanecermos fiéis. É muito provável que Paulo tivesse em mente a armadura do guerreiro divino, a armadura do próprio Deus, descrita pelo profeta Isaías. Paulo relembra aquela igreja como nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Por isso, assim como a luta é espiritual, a forma de resistir e vencer também é. Há 6 peças destacadas na armadura de Deus: o cinto, a couraça, os sapatos, o escudo, o capacete e a espada. A ordem que as peças são citadas por Paulo é a mesma em que o soldado se vestia para a batalha. O primeiro a ser mencionado por Paulo é o cinto da verdade. Paulo instrui que os crentes estejam com os lombos cingidos com a verdade. Mas algo muito interessante aqui é que o cinto não fazia parte da armadura em si. Mas a armadura não poderia ser vestida sem que as roupas embaixo dela estivessem bem presas. Cingir os lombos representa uma ação preparatória muito necessária para alguém que se vestisse com as roupas esvoaçantes da época antes de realizar algum trabalho ou entrar em uma luta. O cinto da verdade também deve nos fazer pensar sobre o fato de o inimigo ser apontado pela Bíblia como mentiroso e pai da mentira. Mas os verdadeiros cristãos possuem a verdade de Deus e, com ela, são capazes de combater e calar tais mentiras. A segunda peça é a couraça da justiça. A couraça protege o coração do crente e remete à retidão. Com frequência, o inimigo ataca nossos corações, a sede das nossas emoções e confianças. Mas a justiça de Deus é a couraça que nos protege. Há certo debate em relação à interpretação dessa metáfora de Paulo. Estaria ele falando da justiça imputada por Deus em nós ou da vida de justiça que todo crente deve viver? Na verdade, podemos ver a couraça tanto como símbolo da justificação do cristão por meio de Cristo, como um símbolo da vida justa no Senhor. Principalmente porque ambas as coisas são inseparáveis. Sim, é a justificação de Cristo que lança por terra a acusação do inimigo. Mas o cristão justificado deve ver com muita seriedade a prática diária da justiça. Negligenciar uma ação justa é como deixar um buraco aberto em nossa armadura. O terceiro item da armadura são os sapatos que devem ser calçados na preparação do Evangelho da Paz. E é claro que essa paz deve nos lembrar da paz que vem das boas novas. O inimigo pode tentar nos fazer acreditar que contar aos outros sobre as boas novas seja uma tarefa inútil e que não traga esperança. Mas os calçados aqui nos levam a pensar na motivação dada por Deus para continuarmos a proclamar a verdadeira paz que pode ser encontrada apenas em Deus. Os sapatos eram muito necessários para que o soldado não escorregasse nas lutas. As sandálias dos soldados romanos possuíam cravos nas solas, e para essa visualização ficar mais fácil,
era algo parecido com as chuteiras de futebol em nossos dias. Esses cravos traziam a estabilidade para o soldado. Por isso, os sapatos na armadura de Deus também devem nos remeter ao fato de que o conhecimento e a dependência do Evangelho são extremamente necessários nas batalhas espirituais. O versículo poderia até ser entendido assim: deixe que o Evangelho da paz seja como os sapatos em seus pés, para dar firmeza. Além de tudo isso, é claro que também devemos nos lembrar como o cristão pode estar em paz, mesmo em meio às batalhas. O quarto item é o escudo da fé, que, como o próprio apóstolo diz, é aquele com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nos dias do Novo Testamento, os dardos eram feitos com estopa, colocados em uma substância combustível e acesos. Os escudos feitos de madeira precisavam até mesmo ser cobertos com uma camada de couro para parar o fogo. Os dardos inflamados aos quais Paulo se refere podem ser entendidos como tentações, perseguições ou mesmo maus pensamentos, que podem incendiar a vida do crente. Apenas por meio da fé, o cristão é capaz de combater e vencer tais tentações. A palavra usada por Paulo descrevia um tipo de escudo grande, que cobria grande parte do corpo do soldado. A próxima parte da armadura de Deus é o capacete da salvação. O capacete protege nossas mentes dos medos e das dúvidas com as quais o inimigo nos atormenta. Sabemos como a salvação é dom gratuito de Deus, algo que não pode ser alcançado por obras, para que ninguém se glorie. Dessa forma, o capacete da salvação pode ser entendido, incluindo a esperança do livramento final. A armadura descrita pelo profeta Isaías, que já foi mencionada aqui, o guerreiro divino veste o capacete da salvação como aquele que opera a salvação e também a traz. Para o cristão, a salvação é uma parte defensiva na armadura e essencial na hora da luta. Por fim, o último dos itens citados por Paulo é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a única peça da armadura que, além de ser defensiva, também é uma arma de ataque. Muitas vezes, nos defender dos ataques do maligno é o que vai nos fazer sair firmes das batalhas. Mas em outros momentos, será necessário que tomemos a posição ofensiva. Quando foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, Jesus respondeu a todos os ataques com a palavra de Deus. Aqui em Efésios não é o único momento da Bíblia em que vemos a palavra ser associada ao ataque, nem mesmo sendo comparada com uma espada. O escritor de Hebreus afirmou que essa palavra é viva, eficaz e mais afiada que uma espada de 2 gumes. Que possamos nos fortalecer com o conhecimento da palavra, para que, com convicção e poder, sejamos capazes de nos defender. Logo após falar sobre toda a armadura de Deus, Paulo passa a falar da oração. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração não pode ser descrita como uma parte da armadura, mas também não pode deixar de ser incluída ao descrevermos o equipamento cristão. Assim como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é tida como arma ofensiva, a oração também é. Ela é efetiva em todas as suas formas, e o Novo Testamento exorta o cristão sobre a necessidade de orar sem cessar, com muita frequência. É claro que em meio à batalha espiritual, a oração é indispensável. Muito mais que apenas uma passagem para ser lida e nela meditarmos, a armadura de Efésios 6 deve chamar todo cristão à ação imediata. A batalha espiritual é real. Sábio é aquele que, sendo fortalecido em Deus, se revestindo da armadura e se colocando em constante oração, se mantém vigilante. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. E até a próxima!